O Senhor lutará por vocês e vocês ficarão calados. Esse é um texto que encontramos em Êxodo capítulo 14, versículo 14. E as pessoas gostam de ler esse versículo porque fala de que o nosso grande Deus irá lutar, pelejar, batalhar por nós e nós ficaremos calados. Só que nesse capítulo há alguns princípios muito importantes para aprendermos, para assim chegar neste versículo 14. Porque terá vezes que Deus, para dar a cada um de nós a provisão, antes nos levará para lugares difíceis. Então, alguns princípios eu quero te ensinar nesse vídeo que é muito importante para as nossas vidas. O primeiro é que às vezes Deus nos leva para lugares sem saída. O povo tinha acabado de ser liberto do Egito e Deus já leva o seu povo para um lugar em que não havia possibilidade de passagem. O povo estava de frente ao grande mar vermelho. Então Deus nos conduz a caminhos que parecem impossíveis. Só que entenda algo, Deus faz isso não porque Ele nos engana. Deus faz isso porque quer revelar o seu grandioso poder. Então, quando eu e você estamos em um local que não vemos nenhuma possibilidade de saída, nenhuma possibilidade do milagre, não se preocupe. É o nosso Deus querendo revelar o seu grande poder através do grande milagre que Ele irá fazer. Então, não murmure, não reclame. Deus está te querendo posicionar para receber o grande milagre. Quando o mar estiver à sua frente, o inimigo atrás, Deus está dizendo para você: confie apenas em mim. O problema é que às vezes a gente quer recorrer às pessoas, recorrer a postagens de indiretas, recorrer a dizer o quanto eu estou triste, a desabafar com pessoas a respeito dos meus problemas, das minhas falhas, o que está acontecendo de ruim. Mas Deus está dizendo: quando você não vê passagem, confie em mim. Antes de conversar com as pessoas, converse comigo, confie em mim. Antes de você procurar ajuda nas pessoas, primeiramente busque ajuda no Senhor. E no lugar que Deus te colocou, só porque está parecendo que está sem saída, não se desespere. Talvez é aí que Deus queira mostrar o seu grandiosíssimo poder. E sim, haverá momentos que Deus vai te levar para lugares em que você não terá saídas, em que você vai ver que a sua mão não consegue fazer absolutamente nada, em que as pessoas que são seus amigos, seus irmãos em Cristo, não poderão te auxiliar e não conseguirão te ajudar. É nesse momento que você deve confiar no teu Deus, porque Ele é grande em poder. O segundo princípio que a gente aprende aqui é que às vezes o lugar sem saída é onde Deus nos prova. Quando Deus quer provar o nosso coração, Ele nos leva para os desertos da vida. Ele nos leva para os lugares sem saída. E Deus faz isso não para nos destruir, mas para revelar o nosso coração e ver de fato em quem confiamos. Diante do impossível, algumas pessoas vão murmurar, outras pessoas vão adorar. Aí eu te pergunto, nos processos difíceis da sua vida, o que você tem feito? Murmurado ou adorado? Perceba que e saiba de algo, que a murmuração é o louvor que o diabo gosta de ouvir. Mas a adoração é o louvor que atrai e move a mão de Deus. Aprenda algo: Deus não muda por causa das nossas dificuldades e os nossos problemas. Deus não muda por causa dos nossos desertos e às vezes porque estamos num beco, num lugar sem saída. Os problemas, as situações que Deus permite acontecer nas nossas vidas é para mudar o nosso caráter, a nossa conduta,
e a nossa postura. Então, enquanto uns reclamam, outros adoram no deserto. Aprenda algo importante também. Murmurador no deserto, lá se tornará o seu sepulcro para toda a vida. Mas adorador no deserto é apenas uma escola da qual ele sai vencedor para a glória de Deus. Em meio às provações da vida, adore ao Senhor. Em meio às dores da vida, adore ao Senhor. E se você não está vendo o lugar de passagem, se você não está vendo o milagre, se você não está vendo alguma coisa acontecer de especial, continue confiando no seu Deus. Não murmure de forma nenhuma. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor, louve ao Senhor, porque você sabe, você conhece o seu Deus, porque Ele age no momento certo, na hora certa e no tempo exato. Outro princípio que a gente aprende em Êxodo capítulo 14 é que nos lugares em que a gente não vê possibilidade de milagre, vamos falhar. O povo, quando não viu saída, eles começaram a se agitar e dizer: era melhor ter ficado no Egito do que morrer no deserto. De fato, o desespero nos faz olhar para trás e desejar o que Deus já libertou as nossas vidas. Mas quem vive da fé não retrocede, avança mesmo sem ver o caminho. O medo nos faz olhar para o Egito, mas a nossa fé nos faz olhar para o mar e ver que Deus pode abrir um caminho para que possamos passar. Quando Deus, Ele fecha todas as possibilidades, quando Deus nos prova, quando Deus nos coloca em situações adversas, terríveis e muito difíceis, eu e você jamais podemos olhar para trás, porque é Deus testando o nosso caráter e a nossa vida. Deus não nos tirou do Egito para nos abandonar no deserto. Deus nos tirou do Egito para caminhar conosco no deserto, provar o nosso coração para ver se de fato confiamos nele, na sua promessa e na sua providência, e assim depois chegar à terra prometida. Quando o medo gritar, lembre-se, a promessa é maior do que o problema. Firme-se no que Deus disse, não no que você vê. O que Deus falou ao seu respeito? Quais foram as promessas que o Senhor declarou ao seu respeito? Então, firme-se no que Deus disse e não naquilo que você está olhando. Outro grande princípio para a gente aprender: beco sem saída, lugar sem saída, é o lugar onde Deus nos ajuda. E é onde nós chegamos. O Senhor lutará por vocês e vocês ficarão calados. Quando não há mais o que fazer, é aí que Deus entra em ação. Ele não precisa de espaço para agir, apenas da sua fé para operar. Vou repetir. Ele não precisa de espaço para agir, apenas da sua fé para operar. O mar se abre para quem não desiste de crer. E quantas pessoas, em meio às dificuldades, às provações e os desertos da vida, não perderam a sua fé, pararam de crer. Mas eu estou aqui como servo do Senhor, trazendo essa mensagem para o seu coração. O mar vai se abrir, mas você precisa crer. Você precisa estar com a sua fé ativa. Deus não apenas mostra a saída, Ele cria uma saída onde não existe. Esse é o seu Deus. É o Deus do impossível. Quando você se cala, Deus fala. Quando você para, Deus começa a agir. O problema é que às vezes nós estamos falando demais. Às vezes queremos ensinar a Deus a trabalhar. Queremos ensinar Deus a agir. Queremos nos mostrar superior ao nosso Deus. E Deus está só nos observando.
Quando eu e você paramos e entregamos tudo na mão do Senhor, aí começará a acontecer algo majestoso, maravilhoso, porque Ele é o Deus do impossível. Meu irmão, minha irmã, o teu Deus é o Deus do impossível. O teu Deus é o Deus do grandiosíssimo milagre. Calma, confie nas promessas de Deus. Se Deus te levou para este local, é porque Ele está te testando. Deus está te provando. Se Deus te levou para um lugar sem saída, porque Ele quer provar em quem você confia. Então tem horas que temos que ficar em silêncio. Não porque a gente desistiu, mas porque sabemos que Deus assumiu a batalha. Deixa eu declarar essa palavra para você. Deus assumirá guerras das quais você não consegue vencer. Deus assumirá batalhas da qual você não consegue guerrear. Deus tomará todos os problemas das quais você não consegue resolver e acha que é impossível. O teu Deus é um Deus do impossível, que vai pelejar por você e vai te deixar calado. E depois da vitória, irmãos, você apenas vai louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então descanse em Deus. Se Deus te levou para um beco sem saída, um lugar onde não tem saída, isso não impede o propósito de Deus. Deus, Ele abre caminhos no mar, faz o impossível acontecer e transforma a crise em testemunho. Essa crise, esse deserto, esses problemas, essas adversidades e aflições vai ser testemunho para você contar depois, dizendo quão grandes coisas fez o Senhor por você. Em nome de Jesus Cristo. Se Deus te levou para um local sem saída, não murmure, não reclame, não pense em retroceder, porque não é para você parar, e sim para atravessar. Em nome de Jesus Cristo, que Deus peleje por você e que todos nós venhamos nos calar diante da grandiosa obra do Senhor. Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo, que você possa curtir, compartilhar e comentar. Muito obrigado e Deus abençoe.